esse tema, a influência da igreja no seu tempo, geografia e geração. Eu estou falando sobre isso, eu estou pensando sobre isso, eu estou lendo sobre isso. Eu penso que Deus está preparando a igreja para uma mudança, para uma reinvenção. Estamos nos reinventando enquanto igreja. Eu creio demais nisso. E até que algo chegue na nossa prática, isso foi transferido através de valores, estabelecimento de princípios e estacas bem fincadas, foram estabelecidas antes, né? Isso foi pensado, isso foi falado, e é uma tendência nossa sairmos mais de dentro das nossas quatro paredes. Há uma tendência não nossa só, mas da igreja de Jesus no mundo e no Brasil, a estar pensando muito naquilo que nós vamos estar falando aqui. Queria que você dissesse comigo assim: a influência da igreja no seu tempo, geografia e geração. Esse é o tema da nossa mensagem no dia de hoje. Eu estou, irmãos, tem duas frases que estão permeando a minha mente nesses dias, nesses anos, nesses meses, e acho que coisa de um ano para cá. Eu li em algum lugar, alguém me disse, enfim. Mas o certo é que essas duas frases, pelo menos, estão me inquietando. Acho que mais do que permeando a minha mente, elas estão trazendo inquietações a mim, como foi ministrado pela pastora Sônia aqui há 2 semanas atrás. É uma inquietação mesmo, tá bom? A primeira é uma afirmação, e diz o seguinte: devemos, como cristãos, deixar esse mundo um pouco melhor do que nós o encontramos. Há uma inquietação no meu coração a respeito desta palavra. Essa palavra tem mexido comigo. E é possível que essa frase, irmão, seja uma variação do que disse o general britânico que fundou o escotismo, que tinha esse pensamento. E quem conhece os escoteiros, eu acho que tem até aqui pessoas aqui, crianças, jovens, que são escoteiros, né? Tem alguém aqui? Olha lá, o Vitor e a Heloísa. Tem mais alguém? Eu recomendo, viu? Eu sempre sonhei em ser escoteiro, gente. Mas eu passei a ser algo mais ou menos do nível, viu? Eu sou bombeiro. Então, ele disse assim: deixe o mundo um pouco melhor do que encontrou. Então, talvez essa frase tenha uma variação disso que ele disse. A segunda frase é uma pergunta. Se a sua igreja se mudasse do seu bairro ou cidade, que falta ela faria? Eu li isso em algum lugar, eu estou perturbado com isso, porque eu estou fazendo reflexões a respeito disso, não é? Se a sua igreja, se a nossa igreja saísse desse lugar aqui onde nós estamos, desse bairro, que falta ela faria? Algo parecido com isso foi atribuído, com essa pergunta, foi atribuído ao filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, que diz: se você não existisse, que falta faria? Mais do que manter, mais do que não deixar, a ideia é melhorar. Porque se a gente mantém as coisas como estão, não deteriorou, a gente conseguiu fazer alguma coisa. Se a gente melhora, eu acho que a gente foi além. E a ideia é essa: se você não existisse, o que falta você faria? Se a igreja de Cristo Dogmas deixasse de existir aqui, nesse lugar, que falta ela faria? Essas duas frases, irmãos, são muito importantes, porque elas são capazes de nos conduzir a uma reflexão existencial. E tem muito a ver com o nosso tema, não é? Nosso tema é propósito e maturidade.
propósito e maturidade. E o propósito nosso aqui, sem dúvida nenhuma, vai diretamente, envolve a nossa existência. Então, talvez por isso essas frases estão mexendo tanto comigo. Se nós não temos ainda maturidade suficiente, nós temos que andar na direção dessa maturidade, para que Deus nos dê coragem para nós refletirmos a respeito do que estamos fazendo da nossa vida. Então, o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da única vida que Deus te deu? Como estamos gastando ou investindo o nosso tempo, o tempo de vida que temos? Os recursos que Deus colocou disponíveis a nós, os dons que Deus nos deu. Sinceramente, eu não acho que é fácil, que seja fácil pensar sobre isso, fazer essa reflexão. Fácil não, acho que confortável, porque como igreja e como indivíduo, isso nos desafia demais. Mas como disse C.S. Lewis, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Disse aqui um dia que ler a Bíblia deve trazer esse desconforto, esse conflito, estar na vida da igreja deve nos incomodar, trazer inquietações, trazer esse desconforto, sim, é um bom desconforto. Tá? A gente tem que ficar em crise quando ouve Deus, certo? Mas essa pergunta, essas duas frases que disse aqui, meus irmãos, ela nos ajuda, ela nos anima, ela nos conduz em direção, ela nos remete a valores cristãos que são essenciais para a nossa vida. Se a nossa igreja se mudasse dessa cidade, irmão, que falta ela faria? Será que as pessoas ao menos perceberiam a nossa saída daqui? Se percebessem, o que elas diriam? Será que elas seriam capazes de se lembrar de que um único dia, nós tivemos um único ato que marcou a sua comunidade? Essas duas frases, elas se entrelaçam, porque o mundo que nós deveríamos deixar um pouco melhor, irmãos, sem dúvida nenhuma, em primeira instância, é o mundo do nosso contexto social e geográfico. Então temos que deixar o mundo melhor. Então, como disse a Madre Teresa de Calcutá, você quer deixar o mundo melhor? Então volte para casa e cuide da sua família. É muito interessante isso, porque às vezes estou pensando em deixar coisas muito longe, um mundo muito distante de mim melhor. E nós deveríamos, concomitantemente, como diz o texto de Atos 1:8, a gente devia pensar aqui e acolá. E começar, sem dúvida, por aqui muito perto. Na geografia onde nós estamos. Não estou dizendo com isso que a gente não tem, irmãos, que nos envolver em missões. Estamos imbuídos aqui nessa igreja, estamos comprometidos com o avanço missionário nos países não alcançados, vocês sabem disso. Mas hoje eu queria pensar sobre fazer uma reflexão sobre as implicações, sobre as respostas que nós estamos dando para a nossa comunidade aqui, para a nossa cidade aqui. Será que o cristianismo que estamos vivendo aqui, nessa cidade, é vital, é prático, o suficiente para causar impacto social, substancial, na vida dessa cidade, nessa comunidade, nessa cultura onde nós estamos? O mesmo deve ser perguntado no contexto, no nível individual do indivíduo. Enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto servo de Cristo, se eu não existisse como cristão nessa cidade, que falta faria?
Eu participo da igreja, eu encontro-me com o meu grupo de célula, eu semanalmente compartilho a palavra, eu ouço sermões, mas eu estou cumprindo o chamado de Deus para a minha vida, em minha geração e na minha geografia? Então, irmãos, quais são as nossas preocupações? O que é que está inquietando o nosso coração? Qual é a nossa ambição? Qual é o nível da nossa influência cristã na sociedade, na comunidade onde nós estamos inseridos? Por que nós nascemos nessa época? Por que nós nascemos exatamente nesse momento da existência humana na Terra? Porque temos os recursos que temos e moramos onde moramos? Porque você é um homem de meio... é um garoto hoje? Porque você é uma... na década que você nasceu, no século que você nasceu, estuda onde estuda. Irmãos, nada disso é por acaso, certamente. Então a reflexão que estou propondo aqui hoje à noite nos traz desconforto e inquietação. Deve trazer desconforto e inquietação para nós, mas pode nos ajudar a voltar para a palavra de Deus a fim de que nós desenvolvamos uma consciência mais cristã, diária, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, fora dos prédios, lá fora, onde os pecadores estão. Essas reflexões vai nos ajudar, no mínimo, a desenvolver, ou pelo menos querer desenvolver uma mente cristã. Alguém que vê a vida não somente com uma cosmovisão cristã, mas mais que isso, com a mente de Cristo, com as preocupações de Cristo, valorizando o que Cristo valoriza. Porque a gente sempre está dividindo o mundo em dois, o mundo espiritual e o mundo material, e nós então vamos dar ênfase no mundo espiritual e deixar o mundo material de lado. Alguns até chegam ao ponto de refutá-lo como parte essencial da vida cristã. Mas o nosso Senhor, irmãos, é Senhor do céu e da terra. Amém? O nosso Senhor é o Criador da alma e do espírito e do corpo. O nosso Senhor é o Criador de todas as coisas. E Ele se compromete com o que Ele cria. E eu vi alguém dizendo essa semana, muito interessante, diz que quando Deus quis criar todas as coisas, Ele liberou a sua palavra criadora, e Ele criou todas as coisas. Mas quando Ele quis criar o homem, o que Ele fez? Ele meteu a mão no barro, meu irmão. Ele meteu a mão no barro. Quando Ele foi gerar você, criar o homem. Mas é interessante, quando Ele quis salvar o homem, mais que isso, Ele se tornou barro. Ele entrou no barro. Ele se fez carne como nós. Quando eu estou falando aqui que a gente precisa de uma mente cristã, eu estou falando que a gente precisa se comprometer com isso. A gente não quer passar aqui. A gente quer fazer diferença aqui. Amém? A gente quer ser relevante aqui. Quando eu estou falando de uma mente cristã, eu não estou falando de uma mente ocupada especificamente com os afazeres semanais, estruturais da igreja. Eu não estou falando de uma mente que está preocupada necessariamente com os programas que acontecem na igreja, a terça, a quarta, a sexta, o domingo, e os ensaios, enfim. Eu estou falando alguém que tem uma mente cristã lá fora. Alguém que influencia a sua geração, seu tempo, a sua geografia. Segunda, terça, quarta, quinta, é a igreja da semana. Amém? A igreja que está no trabalho, a igreja que está na escola, a igreja que está na faculdade. Por mente cristã, estamos pensando numa mente que pensa e age
cristamente. Como Cristo, ou seja, uma mente que pensa a partir de uma perspectiva bíblica neotestamentária, de uma perspectiva fundamentalmente cristã. Alguém que tem uma mente cristã, uma mente de Cristo, é alguém que opera ou tem a sua vida pautada sobre as primícias, sobre a agenda e os valores de Deus em seu tempo, em sua geografia e em sua geração. É a mente, os valores de Cristo, que ordena, que direciona, que é árbitro, que diz o que a gente tem que fazer, como tem que fazer, até onde a gente tem que ir, o que a gente tem que renunciar, o que a gente tem que abrir mão. Não queremos, irmãos, sair daqui de onde Deus nos plantou. Isso aqui é só uma pergunta aqui, ou uma afirmação didática. Ao contrário, nós queremos é dar fruto aqui onde Deus nos plantou, amém? E muito fruto. E como disse Jesus em João, que o nosso fruto, o fruto produzido por nós aqui, seja um fruto que permaneça. Amém? Não alguns poucos instantes de euforia, é realmente um fruto que permanece na vida das pessoas, que ultrapassa os limites, transcende para a eternidade. Frutos, como diz o apóstolo Paulo, frutos dignos de arrependimento. Frutos que denunciam que realmente nós nos arrependemos. Nós abandonamos o mundo. Nós abandonamos o pecado, o diabo, e voltamos para Deus e para tudo que Ele se importa. Amém? Um fruto, irmãos, que denuncia a gente de uma forma tão intensa, que faça as pessoas ter desejo de ser um de nós. Um fruto que seja capaz de gritar, sem que nós abramos as nossas bocas. A verdade é que nós abandonamos o mundo sistema. Esse sistema governado pelo inimigo, porque ele é o príncipe desse século, o príncipe do mundo. Nós abandonamos esse mundo enquanto sistema, mas nós temos que adotar o nosso mundo enquanto as pessoas, enquanto a geografia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, esse mundo, esse a gente tem que abraçar, esse a gente tem que assimilar como nosso campo missionário, como nosso campo de intervenção evangélica, evangelística e social. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a avançarmos nesse nível. Nos reinventarmos enquanto igreja e irmos além. Quando olhamos para a nossa geração, quando olhamos para a nossa geografia, meus irmãos, a gente fica tão desafiado com essa nossa chamada, que a gente tende a ser desestimulado. Mas essa geografia, essa geração que Deus nos presenteou, irmãos, essa geração é carente de uma marca. A marca do amor, a marca da piedade, a marca da graça. E nós queremos intervir, nós queremos entrar, nós queremos marcar essa geografia, essa geração com essas marcas. E não há ninguém nessa terra que possa fazer isso melhor do que você, Igreja de Jesus. Se você entendeu, por favor, aplauda ele. Diante de um desafio tão grande, a nossa tendência é adotar um sistema de alienação como estilo de vida. Mas esse sistema não é bom, porque nós seremos cobrados, irmãos. Alguém disse que uma das perguntas que Deus vai nos fazer quando a gente chegar na glória é: e aí, o que você fez com meu filho? Nós vamos ter que prestar conta do tempo, dos recursos e de tudo que Deus nos deu. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer o que eu falei com um casal de irmãos, de pastores que vieram aqui essa semana, porque foram recomendados, alguém recomendou a nossa igreja para eles estarem aqui conosco,
E eu disse para eles, olha, nós desistimos da hipocrisia, nós desistimos de parecer ser o que não somos, nós queremos ser o que Deus quer que a gente seja. Diante dos desafios, a gente não pode permitir que a alienação vai dominando o nosso coração. Nós temos que, por muitas coisas, mas uma delas é porque nós temos contas a prestar diante de Deus, diante do que Ele nos confiou. E pensando nessa coisa da alienação, pensando nessa coisa da prestação de conta, não tem como eu não me lembrar nos dias do que aconteceu com Esther, nos dias do grande império Medo-Persa. Vocês conhecem essa história? O império Medo-Persa dominava o mundo, o rei Xerxes era o grande imperador, o grande rei, e ele um dia fez um banquete extraordinário. O banquete foi tão extraordinário que no 7º dia ele disse, chame a minha rainha, porque a Bíblia diz que a mulher, na versão Ara, acho que na versão Ara diz que a mulher era extremo bela, a mulher era lindíssima, e ele então queria tirar uma onda, né, com seus súditos e apresentar a sua mulher. Mas o que a mulher fez? Não deu a mínima para a sua determinação, e não foi lá, não veio. Então, por causa disso, a rainha Vasti perdeu seu trono, perdeu seu reino. Então, os conselheiros do Xerxes orientam que ele faça um concurso para levantar uma outra rainha. E é o que ele faz. Existia naqueles dias um homem chamado Mardoqueu na fortaleza de Suzã, na cidade de Suzã, que havia vindo, e era remanescente do povo judeu, havia vindo de Israel nas deportações, estava ali, na época ainda, ele havia vindo na época do Império Babilônico, mas agora ele está ali, e ele tem uma sobrinha, chamada Esther ou Radassa. Essa sobrinha era órfã, era uma pessoa improvável, tinha tudo para dar errado, mas esse camarada na condição de pai, ele se adianta, ele faz o seu papel. Então o que ele faz? Ele inscreve Esther no concurso. Irmãos, mas não é que a mulher ganhou o concurso. A mulher não, a menina, porque ela era muito bonita e o Espírito de Deus colaborou, não é? A graça de Deus, os propósitos eternos de Deus interferiu na história. E ela foi escolhida como rainha do império, rainha, a esposa do Xerxes, a esposa do rei. Mas um belo dia, o texto sagrado diz que um secretário do rei chamado Amã, esse camarada odiava os judeus, e a Bíblia vai falar dos motivos para isso. Ele faz um plano muito inteligentemente, ele faz um plano para exterminar os judeus. E consegue executar o plano, ele consegue estabelecer o plano, com a assinatura do rei, tudo certo, decretos prontos. E Mardoqueu então, o que Mardoqueu faz? Ele depressa, ele pensa, nós temos alguém no palácio, nós temos a rainha judia. E o que ele faz? Ele vai conversar com Esther, a sua sobrinha, a sua filha. E ele então propõe para ela entrar na câmara do rei, falar com o rei, interceder em favor do povo judeu, porque o povo vai ser exterminado. Pasmem, senhores. Ela simplesmente diz, olha, eu não posso fazer nada. Irmãos, você está com uma faca no seu pescoço, bem amoladinha, aquela de açougueiro, né? Aí, você tem a oportunidade de falar com a rainha. A rainha diz que não pode fazer nada, irmãos. O que você faz? Você entra em desespero. Poxa, a rainha não pode fazer nada. Se a rainha não pode fazer nada, quem é que vai poder fazer? Ela que dorme com o rei. Ele tem essa expressão, né? O pessoal aqui na igreja tentava algumas coisas comigo e não conseguia, falava. Aí alguém sábio aconselhava, fala com a pastora Sônia. Quem já fez isso aqui? Olha a Ju ali dizendo que já fez. Ó. Então Mardoqueu vai falar com a rainha. Ela diz que não pode. Mas esse homem não se enclausura, esse homem não fica ensimesmado, esse homem não fica adoecido, esse homem libera uma palavra.
Alguém disse que no livro de Esther não tem a palavra Deus, mas você vê a atuação sistemática, profunda, de um Deus presente na vida do seu povo. E ele diz então, olha, se você ficar calada nessa hora, minha filha, minha rainha, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, a família do seu pai, todos perecerão. Agora, quem sabe para um tempo como este fosse levantada rainha. Irmãos, essa palavra foi tão forte, vocês sabem o final da história, ela de fato se arrisca, porque quando alguém tomava a iniciativa de entrar na presença do rei sem que fosse chamado, o rei poderia decretar a morte dela na hora. Mesmo a rainha, ela disse, olha, ele já não me chama na sua presença, já tem muito tempo. E ela então, como intercessora do povo judeu, depois dessa palavra, ela então introduz na presença do rei. E o rei a abençoa, o rei a recebe, e ela então começa um processo para reverter a situação que estava colocando o povo judeu na guilhotina, o povo judeu, ao extermínio do povo judeu. Queridos, chegue o seu ouvido aqui, por favor. Foi para um tempo como esse que você mora onde mora. Você nasceu nessa geração. Você nasceu nessa década. Você trabalha onde trabalha. Você tem a idade que tem. Você pode ser a resposta de Deus para uma grande questão envolvendo uma pessoa dessa cidade. Ei, você precisa de sensibilidade. Sensibilidade profética, sensibilidade espiritual, porque você pode ser a resposta de Deus para uma família. Mais que isso, Deus te preparou, te trouxe até aqui. Você poderia talvez estar numa cama, você poderia ter morrido, você poderia ter nascido em outra geração, morado em outra nação, mas você mora aqui nessa cidade. Você tem a idade que tem, você tem os recursos que tem, você tem os envolvimentos sociais e econômicos que tem, porque você tem todas essas coisas. Você as tem para um tempo como esse. E você precisa de entender isso enquanto igreja, enquanto pessoa. Meus irmãos, nós trabalhamos, nós oramos, profetizamos para comprarmos um imóvel no setor industrial do Gama, como vocês sabem. Mas eu simplesmente nos queria aqui, nos queria nesse lugar. Você pode ser uma resposta de Deus e você tem que estar sensível a isso. Sensível às pessoas que passam na sua vida. Sensível aos vizinhos que você tem. Ei, sensível às necessidades que as pessoas apresentam ao seu lado. O certo é que você não está aqui por acaso e terá que ter consciência disso. Talvez você precisasse de um Mardoqueu. Talvez você precisasse de um profeta na sua vida. Talvez você precise de paternidade na sua vida. Eis aqui o profeta na sua vida. Ei, se você se calar, se você se enclausurar, se você se alienar, meu irmão, eu não sei o que vai ser de você, mas uma coisa eu te digo: livramento, socorro de Deus se apresentará para essas pessoas com as quais você foi negligente. Com essas questões com as quais você foi negligente, ou nós fomos negligentes pelo nosso egoísmo, pela nossa religiosidade, essa proforma. Mas nós não sabemos o que se dará conosco. Já disse, irmãos, que a ideia de Deus é que a igreja seja uma família, que ela tenha a sua identidade, a identidade de Deus, e que ela consiga lhe
representarem um mundo carente de referenciais, de modelos, de preceitos, de padrões. Nós somos família apostólica, família profética, nesse lugar que nós estamos. Agora, será que como igreja e indivíduos nós estamos, com o nosso estilo de vida, conseguindo gerar essa representatividade que se requer, que seja capaz de atrair indivíduos e famílias e nações para Deus? O que vocês acham? Será que nós estamos representando o corpo de Cristo nessa localidade de uma maneira tão intensa, ao ponto das pessoas realmente sentirem a nossa falta, caso daqui nos mudássemos, caso daqui saíssemos? Quando você trabalha numa empresa durante muito tempo, quais são as marcas que você deixa ali? Quando você mora muito tempo num determinado lugar, num condomínio, numa quadra, numa cidade, as pessoas que você conhece, qual é a marca que você deixa ali? Nós cristãos, irmãos, acreditamos mesmo que a igreja local, ela é capaz de influenciar para melhor uma comunidade. Que quanto mais a presença de cristãos tementes a Deus, maior serão os benefícios para uma sociedade, uma geografia que às vezes está até longe de Deus. Mas a nossa vida vai respingando bênção para a vida das pessoas. E isso as toca, isso as libera para pensar melhor a respeito dos princípios da palavra de Deus. Mas será que o mundo, será que a comunidade não cristã está nos avaliando sob essa perspectiva? Olha, essa igreja ela não pode sair daqui. Essa pessoa não pode mudar do nosso condomínio. Será que a comunidade não cristã está dizendo isso a respeito de nós? Acredita-se que é necessário só 20%. Quanto? 20% de uma sociedade com o mesmo ideal para que possa influenciar 80% de toda ela. Nós estamos como evangélicos dizendo que uma sociedade pode ser muito abençoada se nós estivermos inseridos dentro delas. E isso é dentro dela, isso é fato. Agora, a pergunta que eu estou fazendo a mim mesmo, a minha casa, a minha família, a nossa igreja, então por que grande parte de comunidades que até passaram desse percentual não conseguem influenciar os demais? Não conseguem influenciar a sociedade a esse nível de arrependimento, de prática, de ética, de moral, de valores cristãos, tão importante para a existência humana. Mas para não estar falando de comunidades e cidades e estatísticas, vamos pensar em nós. Em nosso caso aqui, Igreja de Cristo Docmos, o que nós estamos percebendo, o que a nossa sociedade, o que a sociedade ao nosso redor está se comportando? Ela está indo melhor ou ela está indo de mal a pior? A questão da pobreza, da doença, da violência, da corrupção, dos crimes, da injustiça social ou racial, os abusos, o alcoolismo, as drogas, a imoralidade, a prostituição, o divórcio. Inclusive, às vezes a gente vê esses males presentes até na vida da igreja. E a minha pergunta é, o que ocorre? Irmãos, especificamente, quem aqui, antes de eu fazer essa pergunta, quem aqui já teve esse tipo de experiência? O indivíduo gosta demais de falar asneira. O cara gosta demais de falar bobeira, indecência. Mas aí você está lá no ambiente. Aí ele diz assim, não, vamos dar um tempo aí porque o irmão está aqui. Quem já teve essa experiência? Aquelas assanhadinhas, sem vergonhinha. Não, vamos dar um tempo porque a irmã está aqui, ela é uma jovem crente. Quem já teve essa experiência? Irmãos, isso não é por acaso não, viu? E daqui a pouco vai ficar claro para a gente por que essas coisas acontecem nesse nível micro. Mas Deus quer que isso aconteça no nível macro.
A igreja seja tão intensa e tão atuante que a sociedade diga assim: gente, a gente tem que parar com isso. Vamos fazer leis, porque o irmão está aqui, a irmã está ali. Quantos estão me entendendo? A igreja está aqui, o povo de Deus está aqui. Ei, você está me entendendo? Eu dei um exemplo no nível micro. Lá o condomínio onde você mora, tomar decisões mais plausível, mais baseada na ética, na moral, no respeito. A escola, sei lá, o seu trabalho. Porque o irmão está aqui. Especificamente, os garotos da nossa quadra aqui do lado continuam morrendo. Porque enquanto igreja, irmãos, não estamos influenciando, transformando o mundo à nossa volta? Por que nós que descobrimos o caminho, não revelamos esse caminho para esses jovens que estão morrendo? Alguém me disse que um foi assassinado agora, estava no barbeiro, e ele disse: olha, mais um jovem lá foi assassinado. Irmãos, chega a ser ouvido aqui, é relevante a gente pensar sobre isso, sim ou não? Sim ou não? Você está falando sim para você, só para me responder, para me agradar? Ou você está dizendo sim para você? Por causa de você, por causa de Deus, por causa da palavra deles. É possível, irmãos, a gente encontrar comunidades muitas vezes com até índices maiores, de 50%, 60%, de pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que estão na igreja, mas que não estão causando nenhum impacto na geração, na geografia e na cultura. E a gente percebe, irmãos, sem dúvida nenhuma, se você tem a mente de Cristo, se você está desenvolvendo isso, pequenos impactos gerados na sua casa, na sua família, entre os seus irmãos. É como se a igreja estivesse alheia a tudo que está acontecendo à sua volta, mas nós não podemos tolerar mais isso. Amém? A gente não pode ficar alheio a tudo que está acontecendo à nossa volta. O diabo está fazendo coisas terríveis e nós estamos assistindo, nós estamos sabendo da notícia, porque nós estamos alienados. Eu já contei essa história aqui, mas eu assistindo uma reportagem, não sei se na internet ou na TV mesmo, o repórter chega numa clausura e com muita dificuldade lá no muro, ele pergunta para o religioso que está lá dentro: você está aí há muitos anos? Quantos anos? Aí ele fala: eu estou aqui há décadas. Aí o cara: você já viu falar de Ronaldinho? Aí o cara: Ronaldinho? Não. Brasileiro. Você já viu falar de Xuxa? Não. Rede Globo? Não. Que bom, né? Irmãos, que coisa. Você já viu falar de internet? Agora eu já estou. Mas é interessante, irmãos. Aquele religioso estava alienado do mundo, atrás de muros, de pedras. Mas nós muitas vezes, mesmo criticando-os, nós estamos alienados atrás de conceitos ideológicos, dogmas, religiões ou religião. Nós estamos escondidos atrás de pensamentos, de práticas religiosas que cada vez mais nos distancia do mundo e das necessidades que as pessoas que estão no mundo estão tendo. Deus está nos chamando, irmãos, para enquanto igreja sairmos de trás dos nossos muros conceituais, religiosos, e sair desse ambiente e influenciar a nossa geografia, influenciar a nossa geração. Nesse tempo, nós, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, todos nós, porque o método de Deus, irmãos, ainda
é gente. O método de Deus é você e eu. Deus quer nos usar. A alienação, meus irmãos, é um sentimento de impotência, capaz de levar a gente, homens e mulheres de bens, que sabe que tem que fazer algo, a uma implacável inércia. Alienação, irmãos, ou o alienado é um espectador paralisado, incapaz de se mover diante de necessidades em sua frente. Nós precisamos de ser denunciados. Nós precisamos de ser denunciados no céu, para que nós, irmãos, saiamos da nossa alienação e a gente entre no mundo. Agora, mesmo que nós nos sintamos, queiramos ser alienados e ficarmos guardados aqui dentro, curtindo essa coisa tão gostosa que é ouvir uma pregação, essa coisa tão maravilhosa que é ouvir essa ministração da Yasmin. Irmãos, que Deus cause em nós inquietação. Amém? Que Deus comece isso hoje. Amém? Você sabe, eu estava falando isso no Valparaíso hoje pela manhã. Eu desde 15 anos que eu tenho vontade de aposentar. É sério. Eu lembro. Eu fui trabalhar em um lugar, era do GDF, era público, né? Aí chega lá, eu vi as pessoas se aposentando. Aí dava lá 30 anos, sei o quê, e a pessoa despedia, aí fazia uma festinha para aqueles que estavam indo para a aposentadoria. E eu comecei a ter vontade de aposentar com 15 anos. Tem crente que é assim. Ele fica sonhando com a aposentadoria, ou fica sonhando com esse aspecto da vida de descanso, de comodidade. Ah, eu quero, irmãos, eu quero uma igreja assim, bacana demais. Entendeu? Que eu consiga ficar ali na minha, quietinho, som bom, ambiente, tudo bacana, tudo legal. Essas pessoas, sabe qual é a ideia que eles têm da eternidade? Jesus falou assim, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Mas a ideia que o indivíduo tem da eternidade é mais ou menos assim. Olha, eu não vejo a hora de ir para o céu. Quando chegar lá, eu vou pegar a minha nuvenzinha bem fofinha e vou dormir, passar a minha eternidade descansando. Miqueias 2:10, levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Você entendeu isso? Então levante-se e ande. Ei, Deus está te chamando para fazer diferença, para ser inserido nessa sociedade. E como disse, Jesus não quer isso de nós não, meus irmãos. Jesus não quer que nós fiquemos na inércia, não. Jesus não quer que a gente fique paralisado, não. Porque você é a resposta de Deus para muitas causas. Vou repetir. Você é a resposta de Deus para muitas causas, para muitas pessoas e para muitas famílias. E eu posso te garantir, isso te tornará uma pessoa melhor. Olha, trabalhar para deixar o teu mundo, a geografia, a geração onde você está inserida, um pouco melhor. Isso fará de você uma pessoa melhor. Você vai crescer em Deus, você vai melhorar em aspectos relacionais, na sua relação com o outro, com Deus, consigo mesmo. Você sabe por quê? Porque nós somos seres relacionais, nós somos como o nosso Deus. Nós somos seres relacionais, nós somos seres comunitários, nós precisamos um do outro, nós precisamos abrir mão, nós precisamos de aprender a renunciar, a amar. Nós fomos chamados, meus irmãos, para estar em um movimento de compaixão, um movimento de ajuda. Precisamos arregaçar as nossas mangas e sair por aí, lá fora, onde os pecadores estão. Ser igreja enquanto estamos indo. Porque eu gostaria de concluir essa primeira parte dessa mensagem, dizendo para você, querido, que ao contrário do que a gente pensa de nós, Jesus tem você em alta estima.
Jesus está fazendo planos extraordinários a seu respeito. Aleluia. Jesus tem expectativas extraordinárias em relação a você. Ele não vê você como incapaz, mas Ele te vê como capaz de efetuar uma revolução em vidas de pessoas, em famílias, em bairros, em cidades, em sua geração, em seu tempo. Porque para Jesus, que te criou, você nasceu para um tempo como esse. Eu vou repetir, porque para Jesus, você nasceu para um tempo como esse. Pastor, como é que eu vou efetuar essa revolução? Como que Jesus tem essas expectativas de mim? Por que o Senhor vê isso? Nós vamos falar sobre isso aqui semana que vem. Mas foi no Sermão do Monte, irmãos, que Jesus deixa claro. Foi no Sermão do Monte que Jesus demonstrou essa expectativa ao meu respeito e ao seu respeito, quando ele usa a metáfora do sal e da luz. Ele diz em Mateus 5, 13, 16, e eu termino com esse texto: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em sua casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Enquanto você fica de pé, feche os seus olhos. Coloque a mãozinha em seu coração. Deixa eu te dizer algo, filho. Ei, você foi colocado no lugar apropriado. Continue trabalhando, crescimento, melhorias, mas glorifique a Deus, onde Deus colocou você. Agradeça a Deus por ter nascido nessa geração. Porque como diz o texto de Efésios, irmãos, Deus preparou de antemão as obras que Ele gostaria que nós as fizéssemos. Não tem nada a ver com salvação, como já disse, mas Deus preparou uma obra especial para você realizar nessa cidade, nessa geração, nesse tempo. E o que o Deus preparou para você é tão intenso, irmãos, é tão extraordinário, que se por acaso você sair inadvertidamente, se você sair do lugar que você está, as pessoas ficarão chocadas, as pessoas sentirão falta de você. A palavra do Senhor diz que Pedro foi convidado aí na casa de uma mulher que havia morrido. E quando ele chegou lá, todo mundo estava chorando, todo mundo estava lamentando, porque ela havia morrido. Ela ajudava a gente, ela interferia na nossa vida, ela confeccionava roupas para nós. Eles estavam lamentando porque aquela mulher havia morrido. Ei, se você morrer, o que dirão ao teu respeito? Pai, tomamos a autoridade do teu nome hoje à noite, para pedir que o Senhor gere uma igreja, meu Deus, um povo relevante, um povo capaz de se inserir nessa sociedade
que o Senhor nos deu como desafio e presente para influenciarmos, para abençoarmos. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor está entregando para a igreja de Cristo Docmos uma visão. O Senhor está entregando para a igreja de Cristo Docmos, o Senhor está entregando para nós, meu Deus, recursos. E o Senhor está nos dando oportunidades, porque como o Senhor mesmo disse, os pobres vocês sempre terão convosco. Meu Deus, muito obrigado por permitir que nós tenhamos sempre necessidades, ou que as pessoas sempre têm necessidades na cidade, na região, na geografia, como oportunidade para suprir, para exercer amor, para exercer misericórdia. Oh Espírito Santo, meu Deus, que essa não seja mais uma preleção, meu Deus, mas que o Espírito de vida e de poder, aleluia, o Espírito poderoso de Deus, oh, vem a minha vida e vem a sua, e comece a me inquietar, comece a inquietar.